eu gostaria de discorrer com vocês sobre outro aspecto fundamental do assunto, que é a tal da guerra irrestrita. E é uma análise que eu já fiz em reportagens anteriores e que agora vale também recapitular, porque quando um assunto como esse vem à tona, às vezes a informação não está à mão, não tem como procurar lá atrás, e eu vou trazer para vocês um conhecimento, então, a respeito de um diálogo que existe no exterior, mas muito pouco no Brasil, a respeito de guerra híbrida e Partido Comunista Chinês. Em 1991 ocorre a Guerra do Golfo, e o que acontece é que uma grande parte do poderio militar americano, que antes estava detido, estava restringido, ou melhor dizendo, não estava sendo utilizado de forma cabal durante a Guerra Fria, entra em proporção completa na Guerra do Golfo. Principalmente a Força Aérea Americana deixa os chineses de olho aberto, porque eles veem como os helicópteros são utilizados na Guerra do Golfo em 91 e pensam, puxa vida, com o que a gente está vendo aqui, se houver uma guerra cinética, como eles chamam, uma guerra convencional com os Estados Unidos, a gente vai perder. É uma coisa que não adianta nem lutar, em especial se a gente está falando de interesses como Taiwan, etc. O Partido Comunista Chinês se reinventa a partir do relatório de 2 coronéis. Um deles foi promovido a general, outro está reformado, salvo engano. O nome deles é Qiao Liang, um deles, e o outro é Wang Shangshui, que publicam um relatório que está disponível, traduzido para o inglês, um relatório público das Forças Armadas Chinesas, as Forças Armadas do Partido Comunista, como expliquei, o Exército de Libertação Popular. Um relatório que pontua como, na impossibilidade de combater uma guerra cinética, deve-se combater por outros meios. E eles listam uma série de meios que vão desde infiltração midiática até educação, mesmo drogas, e, claro, os relatos sobre o fentanil na fronteira sul dos Estados Unidos remetem a isso. O relatório, não à toa, chama-se Guerra Irrestrita. Guerra irrestrita ou guerra sem fronteiras, dependendo de como se traduz do chinês. Normalmente se traduz como guerra irrestrita, porque sem fronteiras dá um cunho de fronteiras nacionais, mas não é questão de fronteira nacional, é questão de fronteira de limites do que pode ou não pode ser utilizado. Para os céticos que acham que isso é só um relatório que flutua ali na literatura do Partido Comunista, ele se tornou tão estudado porque muito do que é visto nele tornou-se parte da doutrina oficial de guerra do Partido Comunista Chinês, a chamada doutrina das 3 guerras. Doutrina das 3 guerras. Guerra de opinião pública, guerra psicológica e guerra pelo judiciário, ou lawfare. E essa guerra pelo judiciário não é só uma questão, é uma coisa muito abrangente. Termos jurídicos incluem também os detalhes, por exemplo, de um contrato de empréstimo. O que, claro, não deixa de ser preocupante quando a gente avalia um dos slogans da história do Partido Comunista Chinês, estudado até hoje por seus membros. Nós vivemos, você morre. Nós vivemos, você morre, um dos grandes slogans da Revolução Comunista Chinesa, com nós sendo o proletariado, nós vivemos, você morre, sendo o inimigo de classe. A instrumentalização cínica disso para expurgos, no que resultou na maior extensão de mortes não naturais na história, não é brincadeira. Quando a gente fala, por exemplo, de mortes, a gente pode dizer a estatística do R.J. Hummel, de que pelo menos aí uns 78 para 80 milhões de chineses morreram em detrimento das ações do Partido Comunista Chinês, assassinados, mortos por fome por políticas extremistas do Partido Comunista. Até hoje, com a documentação de entre 1 e 3 milhões deles, documentação considerada credível por fontes como as Nações Unidas, de 1 até 3 milhões de pessoas em campos de internação no oeste do país por aquilo que elas acreditam e pela sua etnia. Extração forçada de órgãos de pessoas de fé, como praticantes de Falun Gong, uma prática meditativa pacífica, e cristãos. Então fica aí esse registro também a respeito de guerra irrestrita. E também tem, claro, tem outros, General Chi Haotian, uma série de outros documentos que também corroboram isso. Quer dizer, todos os documentos que saem de lá corroboram isso, nenhum refuta, e o Partido Comunista Chinês não consegue refutar de forma credível publicamente as alegações. Ora, se isso fosse mentira, bastava o Partido Comunista Chinês mostrar que é mentira. Mas recusa-se a permitir, por exemplo, inspeção das instalações onde alega haver tortura. Por quê? Onde alega haver trabalho forçado. Por quê? E ainda mente, faz refutações com mentiras a respeito dos relatórios de direitos humanos. Por exemplo, os relatórios de extração forçada de órgãos foram refutados com uma alegação de que eles estavam cheios de possivelmente, estavam cheios de talvez, estavam cheios de inferências. E os autores responderam, olha, não tem nenhum possivelmente, não tem nenhuma inferência. O que a gente está apresentando são dados públicos, fontes primárias, pessoas que sobreviveram. Cadê a refutação? E não veio. E isso não é uma questão de militância, é uma questão de trazer esse dado ao público de forma clara.
Porque na iminência da entrada em vigor de 37 acordos entre o Brasil e o Partido Comunista Chinês com o peso geopolítico de um país que alia-se a esse regime totalitário, conforme existe uma disputa de interesses que pode resultar em sanções, pode resultar em detrimento aos interesses do país, ora, é por óbvio que é interessante ter essas informações amplamente disponíveis.